Salve, salve. Fala, meu amigo. Tô mandando aqui para todo mundo da educação física, porque ninguém pode perder, porque hoje a live vai ser boa, hein? Com certeza. Estamos aqui para isso, né? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, meu amigo. A gente está Cara, aqui cada vez mais envolvido aí com a educação física, né? A é gente não isso. para de lutar aí pela nossa categoria e curtindo aí no meio do feriado, tentando fazer algo legal aí para a galera É isso, é que isso. Você curte, faz né? curso Muito bom. E da você, meu amigo? sequência de live que eu tô fazendo é muito legal. Olha o Renan Dias aí nos elogiando. Legal. Essa sequência de lives que eu tô fazendo, cara, tá muito bacana, porque tô matando saudade de grandes amigos. A live da semana passada eu fiz com um profissional, o Felipe Goulart, que, cara, o cara mora a 500 metros da minha casa, e eu Não vê o cara nunca, pois é. é complicado. Pô, Bom, que bom, cara. Muito legal. Vamos lá. grande, olha só que honra, cara. Professor André Fernandes. Grande André Fernandes. André Fernandes tem uma camisa lá do Águia CrossFit da nossa inauguração. Tive uma camisa preta para ele. Quero ver se ele ainda tem essa camisa aí, ó. Ah, com certeza tem, cara. Ele deve estar para treinos dele lá. Tô aqui, André. Tô invadindo sua cidade maravilhosa aqui. Muito bom. Pô, uma honra muito grande, né? Nosso eterno presidente. Eterno presidente, é isso aí. Aí, ó, ele respondeu aí, ó. Tem ela até hoje, Dioguinho. Aí, tá vendo? É isso aí. Tem que Bom, usar. galera, enquanto o pessoal vai entrando aí, a gente já vai começando aqui com as apresentações, porque a gente tem bastante coisa para falar, né? Algumas pessoas, quando eu enviei a live, falaram: rapaz, o assunto é polêmico, então vamos nós. Bom, queria agradecer a presença do jogo, para os seguidores do jogo presentes aí. Eu sou o professor Daniel Leão, né? Sou profissional de educação física aí há bastante tempo, sou especialista em prevenção e recuperação de lesões, então já atuei durante muito tempo nessa área como personal, que foi quando eu conheci o Diogo, né? Nessa época lá atrás, onde eu coordenava uma academia na Barra da Tijuca, em um grande condomínio. E o Diogo era responsável pelas aulas coletivas e eu pela musculação. E lá foi onde, na verdade, eu comecei a direcionar o meu personal para prevenção e recuperação de lesões. Dali eu vim atuando em congressos, em cursos. Hoje sou professor da universidade, sou coordenador também. E também ministrando aula aí em algumas graduações e principalmente nas capacitações do Conselho de Educação Física, as que são voltadas lá para prevenção e recuperação de lesões no joelho, estão comigo. Bom, o Diogo, além de um grande amigo aí, eu sempre tenho essa máxima, né? Quando você tem uma boa sintonia, você tem uma boa empatia e cria uma amizade de verdade, o tempo que você fica afastado não é nada. Estou conversando com o Dioguinho aqui, parece que a gente está na época de Le Parque, né, Diogo? É isso aí. Parece que tá na academia normal. Então, cara, seja muito bem-vindo. Convidei o Diogo não só porque é meu amigo, eu estou numa sequência de lives aí com profissionais que têm um propósito específico, profissionais que são referência no mercado, né? Então, fiz minha primeira live com o Daniel Brunet, que na área de educação física, mas é um dos maiores, se não o maior, do Instagram em comunicação, né? Ex-repórter do Jornal Globo, enfim. Então, um cara muito bom, a gente trocou uma ideia muito bacana. E semana passada com o Felipe Goulart, que é vice-presidente do CREF, é um dos maiores professores que eu conheço aí no Brasil de aulas coletivas. O Dioguinho com certeza conhece ele. E o Dioguinho que está aqui hoje, né? Ele trabalhou comigo essa área coletivas e depois foi direcionando o seu trabalho para o cross-training. E hoje ele é especialista em uma área que eu acho sensacional e acho que é muito carente no cross-training. A gente vai falar muito sobre isso. Mas o Diogo hoje, eu vejo lá as postagens dele, ele faz um trabalho onde ele dá dicas diferenciadas para os coaches, para os treinadores, para os professores que atuam no cross-training, não errarem e tornarem a coisa mais segura. Né? Se tiver algo diferente, me corrija depois. Dentro do meu propósito, a minha ideia é capacitar cada vez mais profissionais de educação física para trabalhar com prevenção e recuperação de lesões, porque a gente tem uma escassez dessa área no mercado. Eu falei isso já em alguns vídeos meus, em algumas lives. Então, essa é a minha ideia, é tornar cada vez
mais profissionais capacitados, porque prevenção e recuperação de lesões a gente tem a cada... eu costumo dizer que se você fizer ali uma pesquisa rápida no seu nicho, né, de amizade, de família, 90% vai ter alguma dor na coluna, alguma dor importante. A gente tenha profissionais capacitados. E aí, o grande amigo, ele vai se apresentar agora para vocês e para falar justamente do CrossFit, né? Que o pessoal martela muito de lesões. Vamos ver o que a gente vai bater de papo sobre isso hoje. Diogão, Daniel, muito obrigado pelo convite. Eu estou acompanhando aí essa tua produção de conteúdo. Aliás, desde que você começou a dar os cursos lá no CREF, tenho visto de forma consistente. E a gente sempre falou disso quando a gente trabalhava junto, né? Como o Daniel falou, a gente se conheceu um condomínio, a gente trabalhava dentro de uma empresa. Depois que a empresa que estava saiu lá do condomínio, eu continuei dentro da companhia atlética, que foi a outra empresa que assumiu, né? E a partir daí eu virei 100% para as aulas coletivas que eu já fazia. Em determinado momento, 2013, final de 2013, falar esses anos assim são pesados, né? A galera começa a fazer conta aí, mas aí em 2013 eu conheci o CrossFit, né? E aí, só um parêntese rápido, eu vou falar de vez em quando aqui de CrossFit, às vezes eu vou falar cross-training. Quem acompanha lá no meu perfil já me viu falar da diferença do que é um, o que é outro. Eu vou falar bem básico. Basicamente, CrossFit é uma empresa e o cross-training é o tipo de treinamento, tá? Então, se a gente falar e voltar, é como se estivesse falando de spinning bike indoor. Mais ou menos isso. Para os mais antigos, né? A garotada nova já pegou o spinning com o nome aberto, mas a gente está falando de CrossFit, cross-training. O CrossFit é a empresa e o cross-training é a forma de treinar, de forma integrada, exercícios multiarticulares. A gente vai discutir um pouco disso, até por que isso é tão importante na hora da prevenção de lesão e na hora do tratamento, também quando você recebe um cliente com lesão dentro da sua aula. Então, a partir de 2013, eu virei minha vida para o CrossFit. Já participei da gestão de 3 boxes, hoje de 2, mas já cheguei a ter mais um, que até visitei essa semana. Fiquei muito feliz com a quantidade de pessoas que voltaram, diferentes, né, que voltaram a praticar, ou começaram a voltar a praticar atividade depois do lockdown. E a partir daí eu tive todas as partes que um professor consegue trabalhar dentro do cross. Já trabalhei dentro de campeonato, já trabalhei com gestão de equipe, de professores, que eu faço até hoje. Até hoje eu estou na ponta, eu tenho horário em sala para atender, porque eu acho que isso é fundamental na minha concepção, né? E como você disse, hoje a minha missão está em formar novos professores ou melhorar os professores que já estão aí no mercado, para que a gente possa cada vez levar experiências melhores para os nossos alunos e mais seguras. Eu tenho uma máxima que eu sempre falei, que a minha aula eu tenho que ter um atleta de alto rendimento e a minha mãe treinando na mesma aula. Se os dois estiverem na aula, é porque a aula é boa. E se os dois saírem com a percepção de esforço e de experiência parecidas, a minha aula é espetacular. Eu não posso ter uma aula só para o atleta e nem só para minha mãe, com seus 70 anos. Né? Então, assim, a partir daí, eu estou hoje na administração, na gestão, né? Na coordenação técnica lá do Águia, que é na Companhia Atlética, do meu box, que é o CFJPA, aqui em Jacarepaguá, e atuando também com alunos de personal, onde dos meus alunos, 80% eu uso cross-training 100% no treino, né? E os outros eu coloco sem ele saber que está fazendo, porque, por incrível que pareça, até hoje a gente tem muito preconceito, ainda tem muita gente que fala assim, isso aí eu não faço não. Aí você bota na sessão de treino do cara os mesmos elementos, ele faz, acha legal, mas continua falando que ele não faz crossfit, que ele não faz cross-training, e tá tudo bem. Importante a gente levar o melhor para eles. Né? Maravilha, Diogão. Como a galera pediu, então já vamos começar na polêmica já para ficar bonito. E já que vamos começar na polêmica, né? Uhum. Aqui, ó, bacana, ó. O retorno aí do Caio Felipe, você contribuiu lá para a evolução dele, muito legal. E é isso que faz diferença, né? A gente consegue transformar vidas, né? Bom, tô vendo aqui que tá cheio de aluno meu aqui da faculdade, não vou citar nome para quem justo, tem ex-aluno comentando aí, ó, que muita gente tem preconceito, dizem que ele é, né, Guilherme? Mas vamos lá. Vamos
começar nesse ponto, então. Eu vou falar um pouquinho aqui do que eu penso, como pessoa que trabalha com prevenção e recuperação de lesões, e de fato já atendi algumas pessoas que vieram para o CrossFit, né? E depois o Diogo vai dar a opinião dele, que é uma opinião aí de quem atua, mas atua da maneira que eu considero correta atuar no CrossFit, e a gente vai falar sobre isso hoje também. Mas vamos lá, vamos para a primeira polêmica do dia. Galera, quem tiver dúvida aí, a gente vai tentar ir acompanhando aqui os comentários. Mas se quiser a pergunta lá para ser respondida, com certeza, joga na caixinha de perguntas lá, que no final a gente reserva um tempinho para responder. Então vai lá na interrogaçãozinha, joga a sua pergunta e no finalzinho a gente responde você. O que der para a gente ir acompanhando aqui, a gente vai falando. Estácio Santa Cruz presente, sempre presente. Meus alunos muito dedicados lá. Bom, lesão no CrossFit. E aí, o CrossFit lesiona ou não lesiona? Né? O CrossFit é mais lesivo que as outras atividades. Né? A Lívia está colocando ali que 5 anos de CrossFit nunca lesionou. Vamos lá, vamos ouvir aqui o professor Daniel Leão, que tem 17 anos de mercado. Perdi um pouco. 17 anos de mercado atuando na prevenção e recuperação de lesões e que deu algumas pessoas oriundas do CrossFit, como já atendi oriundas de lesão na musculação, futebol. E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: qualquer tipo de exercício, de movimento, você tem risco de lesão. Tem riscos maiores, riscos menores. O que minimiza esse risco? Uma coisa que eu vejo o jogo fazer bastante é a qualidade da execução. Eu costumo dizer que o que lesiona não é sobrecarga nem intensidade. O que lesiona é erro de execução. E o que aumenta o risco de lesão é a complexidade da atividade. Por que a musculação ela lesiona menos? Porque a musculação ela tem exercícios muito simples, principalmente são feitos no aparelho. Tem algumas equipamentos que eu costumo dizer que você entra, o aparelho te abraça. E se você esforçar, você não consegue errar o movimento. E quando a gente fala de CrossFit, a gente está falando de uma atividade de movimentação livre, multiarticular, né? Exercícios que às vezes são naturais no nosso dia a dia. Então, essa complexidade talvez aumente um pouco o risco quando a gente pensa nesse sentido. Mas aí eu posso dizer para vocês, por exemplo, que o futebol do final de semana é infinitamente mais arriscado para desenvolver lesão do que o CrossFit. E o futebol do final de semana todo mundo joga. E o pior, joga despreparado. Então, onde entra aí a minha questão com a lesão no CrossFit? Ele é um tipo de atividade, principalmente quando o cara começa a direcionar para a competição, né? Que aumenta o risco por conta da sua complexidade. No entanto, você pode equiparar esse aumento aí e deixar como uma atividade segura se você tiver um profissional que saiba ensinar a execução correta. Eu sempre lembro que nós somos profissionais de educação física, profissionais da saúde, mas nós somos professores e o professor ensina. Então, se você ensinar um menino de 10 anos a fazer uma bandeja do basquete, como é que você ensinar um adulto a agachar? Mas, na verdade, os profissionais não ensinam. Eles vão lá e falam, agacha aí, show de bola, e sai. Né? Então, existe sim um risco. Existe aí uma opinião minha, o Diogo pode me dizer se eu estou errado ou não na minha visão de fora. Vejo muitos boxes não preocupados com isso. Sim, muito preocupados, e inclusive a gente vai falar disso mais para frente. Mas essa é a minha opinião aí sobre o risco de lesão no CrossFit. E aí, o que você tem a me dizer sobre isso, Diogo? O que você acha? Você concorda? Você acha que não tem risco nenhum? Diga aí para mim. Vamos lá, Leão, você falou, concordo 100%. É a base da nossa educação física, a gente educar os nossos alunos a fazerem as coisas da forma correta. Eu vejo alguns pontos de destaque no aumento do risco de lesão dentro da atividade do CrossFit. O primeiro ponto é o seguinte, é muito legal. Qual é o problema de ser muito legal? O problema de ser muito legal é que, a pessoa vem muitas vezes do zero absoluto de atividade para 6, 7 vezes de frequência dentro do boxe, né? Então a gente tem inúmeros boxes hoje que funcionam no domingo. E aí você imagina um cara que tem tempo, ele consegue treinar 7 vezes na semana,
ele não tem um histórico regresso de atividade física ou de consciência corporal para executar exercícios de alta complexidade. E aí ele encontra talvez um ambiente, né? Que eu luto para acabar com esses ambientes, mas achar um ambiente onde o profissional não está pronto para receber esse aluno que não fez nenhum nível de atividade física. E aí aonde que está o problema de ser legal? É que mesmo sendo difícil, mesmo o cara saindo dolorido, mesmo ele sentindo dor, no dia seguinte ele volta. E o fato dele voltar faz com que chame a atenção do segundo ponto. As lesões ou padrões de movimentos regressos que ele vai repetir ali. Então, o que eu tenho de experiência? Hoje eu acordei num box que é dentro de uma grande academia, que é dentro do salão da musculação da grande academia. Eles são anexos um do outro. Então, a gente faz o trabalho integrado e eu observo muita coisa. E aí, qual é o ponto? O cara entra no salão de musculação, é super bem orientado por um professor, é colocado em, como você diz, aparelhos que abraçam o cara. E ele sente algum desconforto, ele já não curte muito fazer aquilo, o que ele faz? Ele não volta. E aí você não vai falar que a musculação lesiona ou que a musculação trouxe um desconforto caro, porque ele não voltou para falar. Ele não voltou para chamar a atenção disso. No boxe, graças a Deus, a gente consegue receber esse cara de volta. Ele volta e fala, professor, eu não estou andando. Professor, ontem fez aquele movimento em cima da cabeça, cara, meu ombro está destruído. A gente tem um feedback e tem como intervir. Mas aí entra a estrutura de como você vai conduzir isso. Porque pelo fato de ser muito legal e a comparação acontece de uma forma natural, como acontece em qualquer atividade, o cara tem um pouco mais de pressa. Recentemente eu fiz uma postagem aqui no perfil falando das áreas que o profissional pode atuar. E uma das áreas que dentro do cross fica muito latente, fica com uma demanda muito alta, é o personal de cross. Por quê? Porque o cara chega no primeiro dia, faz o pull-up, né, que é a nossa barra dinâmica, e é uma coordenação muitas vezes muito nova, e o cara quer aprender aquilo logo. O que ele faz? Só vai ter pull-up de novo daqui, numa programação legal, daqui a 4, 5 dias, para não repetir aquele padrão motor. Então ele contrata um personal para que esse profissional consiga acelerar o processo de aprendizagem dele. Por que ele tem tanta pressa e às vezes ele não contrata um personal para, sei lá, natação? Porque ele não tem pressa de aprender aquele processo. Ele está lá para gastar energia ou para fazer um exercício e tal. E no CrossFit ele olha, eu tenho alguns de personal que falam para mim assim, eu não vou fazer aula coletiva do Cross porque eu ainda não consigo acompanhar aquelas meninas. As meninas que fazem 6 anos, 7 anos de atividade, e o cara não entra porque ele quer fazer igual aquela menina lá. Então aí vem o quadro de lesão. Alguém que não está preparado, tem pressa de chegar em determinado movimento, e o pior, tem pressa de chegar em sobrecargas que o Instagram bombardeia eles. Né? Você vê hoje aí, final de semana agora, do Paris Guilherme Malheiros, fez um complexo aí com 162 quilos. 162 quilos, 6 movimentos. O último terminou na cima da cabeça. Volta na segunda-feira o aluno do boxe para tentar fazer o quê? Deixa eu ver quanto eu consigo. Isso é um problema grande, porque a gente tem a responsabilidade de falar, você está preparado? Você está treinando desde os 14 anos? Como é que você chegou aqui na aula? Fez a mobilidade primeiro? Fez um aquecimento geral? Fez um aquecimento específico? Fez uma progressão de carga para experimentar uma carga máxima? Então, assim, são muitos elementos que tornam essa e qualquer atividade com um potencial de lesão muito grande. Mas, para mim, os dois principais pontos que trazem isso para o cross é que é uma atividade muito divertida, então o cara quer fazer sempre, e a comparação com o outro e com a rede social, que é o pior de tudo. Né? Diogo, cara, muito bacana o que você falou. Eu falo muito um detalhe no curso que eu vou falar, nos meus cursos, né, que eu vou falar agora, e bate muito com o que você fala. Me permite até dar uma invertida no nosso cronograma. Agora nós falaríamos, né, de prevenção de lesões, mas vamos pular para segurança na aula, porque eu acho que você falou muito disso agora. Depois a gente volta para a importância na prevenção de lesões. Porque quando você falou um detalhe, eu sempre falo isso. Pô, Daniel, por que as salas de musculação estão cada vez mais vazias? Eu acho que você está falando com um cara que coordenou musculação, um cara que deu muita aula de personal na sala de musculação para prevenção e recuperação de lesões, um cara que foi dono de um centro de condicionamento físico.
né? Já fui sócio de um outro centro de condicionamento, enfim, amo a musculação. Mas por que que os boxes de CrossFit estão cheios e a musculação, as salas de musculação estão vazias? É muito simples. É muito maneiro entrar no box de CrossFit. Que você entra, alguém colocou nos comentários, acho que foi o Guilherme, é uma energia incrível. Então, você tem lá uma música, a galera curtindo, dançando. Você entra na sala de musculação, tá cada um com seu fone. O exercício de musculação é chato, ele é muito eficiente. Como eu falei, ele não te deixa errar. Então, ele é muito eficiente. Mas ele também não tem nada de divertido. Eu, por exemplo, sou apaixonado, pratico, jogo todo final de semana meu futebol, né? E ali eu encontro prazer, porque eu tenho dinâmica e tal. E a galera entra no CrossFit e sente essa energia. Então você fica muito motivado. E qual o grande problema da motivação? Ela é um sentimento interno, ele é seu. Eu não tenho como te motivar ou te desmotivar, isso é seu. Né? Eu te incentivo ou desincentivo. Agora, motivar é seu. E aí, o que que acontece? Né? O cara entra lá no box, e aí ele tem lá o WOD, né? É o WOD que O fala? ódio, o ódio é o final Do WOD Wood, né? é o Que é, ódio, é o ódio. que é o treino final dele lá. E aí ele vê um colega do lado dele fazendo mais. E ele fala, cara, eu acho que eu consigo. E o colega do lado dele fala, cara, claro que tu consegue. E tá com a música que ele curte, e tá no ambiente que ele gosta. É um lugar que, se ele faltar, eu costumo dizer que a equipe de vendas nem precisa fazer trabalho de retenção, porque o próprio aluno fala, o próprio Verdade. aluno diz, cara, por que tu não veio? Tu é a dupla, cara. O que que tá acontecendo que tu faltou? E aí, isso gera uma motivação que alguém tem que ter esse controle. E quem é esse controle? O professor, o coach. E observa que eu sempre que estou falando coach, eu estou falando professor, porque, cara, dentro de uma atividade com a complexidade do CrossFit, é inadmissível você ter alguém ali que não é formado ministrando aula. Ah, O conhecimento que esquece. você tem que ter de biomecânica é gigante, né? E aí o Daniel, né, o Daniel Kiko, um grande personal e amigo aí também, ele fala que a competitividade entre os alunos aumenta o risco de lesão para ganhar do colega e tal. De fato, Dani, é exatamente o que eu estou falando. Só que essa competitividade ela pode ser controlada pelo profissional. E aí, dois detalhes que eu já vi em boxe de CrossFit que eu achei sensacionais. Um é um ex-professor que foi meu professor de musculação na faculdade, me indicou o meu primeiro estágio na maior academia do Rio, lá na estação, onde eu fiz o estágio. E lá eu conheci alguns profissionais, fui para a Gávea, e na Gávea me tornei professor. Enfim. Então, esse cara que sabia muito na época, e sabe até saiu da musculação e foi para o CrossFit. Com certeza o Diogo conhece, é o Pedro Ivo Isso Cosentino. mesmo. E o Pedro, Perfeito. o Pedro Ivo, quando eu passei por lá, né, falei com ele no WhatsApp, falei, cara, vou visitar lá teu box. Tinha 6 ou 7 níveis diferentes. E o cara, quando matriculava lá, ele avaliava para identificar em que nível o cara estava. Então, olha que interessante, porque aí você pode incentivar a competição quando você está dentro do mesmo nível. É igual o futebol, o vôlei. Se eu tenho crianças de 10, 11 anos, eu posso incentivar a competição entre eles, porque isso não vai ser lesivo. Eles têm a mesma proporção de força, o mesmo tamanho. Então, por isso tem categoria dos esportes. Agora, se no CrossFit, a mãe do jogo, como ele citou lá, e o primo dele de 23 anos voando, atleta, no mesmo boxe, para um competir com o outro, a mãe dele vai sair no prejuízo. Então, esse foi um ponto que eu vi, e depois que eu vi isso no do Pedro Ivo, do jogo, não tenho dúvida que tem, mas depois que eu vi isso no Pedro Ivo, eu vi vários boxes que não tem isso. O cara chega, não é avaliado e entra na turma de acordo com o horário que ele quer e ponto. Muitas das vezes pelo mesmo problema que tem vários outros de educação física, que o cara não quer perder o aluno. Ai, mas se eu avaliar esse cara, eu posso perder ele. E aí ele esquece da qualidade. E outro jogo foi um curso que eu fui dar do CREF sobre lesões dentro de boxe. E o cara tinha o que você já falou que tem lá na companhia. Ele tinha o boxe de CrossFit e no fundo do boxe ele tinha uma mini sala de musculação, onde ele fazia obrigatoriamente, 2 vezes na semana, um trabalho de prevenção de lesões. E para fechar aqui e passar a bola para você falar de segurança na aula, que é o que a gente está falando agora, eu costumo dizer que toda aula coletiva, a segurança ela passa por informação, porque você não consegue ver todo mundo ao mesmo tempo.
Então, aqueles alunos têm que estar bem informados. Eu costumo dizer que o aquecimento de uma aula coletiva, e o CrossFit acaba sendo uma aula coletiva, ele é primordial, porque no aquecimento, ao invés de você botar os caras para aquecer e ficar no celular, é ali que você vai estar instruindo. Galera, o movimento é esse, presta muita atenção quando eu mostrar o movimento, porque se você errar nesse ponto aqui, você sabe, a gente, como profissional, sabe os pontos comuns de erro. Se você errar nesse movimento aqui, você vai acabar cometendo um erro que pode te lesionar e tal. E ali você está ensinando a tua equipe. Quanto mais você ensina, menos você precisa ter trabalho de corrigir. Né? Então, essa é a minha opinião aí sobre segurança no CrossFit, e pode sim ser uma atividade segura se estiver na mão de um profissional de qualidade. Excelente, Daniel. Concordo com você. Vou colocar agora como é que foi, né? Posso falar foi, já vamos fazer 10 anos. Aí, ano que vem eu fecho 10 anos trabalhando com cross, exclusivamente com ele. E a gente foi experimentando muitas coisas. Você citou o Pedro e o Ivo. Antes da gente montar o box lá, a gente já tinha fechado o espaço, ia ter uma obra e tal. E eu fiquei 3 meses treinando lá com o Pedro. Né? 3 vezes na semana ia lá, Pedro e Fabão. A equipe dele muito boa. E a gente trocava muita ideia sobre isso, sabe? Foi muito legal ter uma experiência de ter alguém que já tinha mais tempo de educação física, principalmente Pedro, né? Professor de faculdade, pós-graduação. E aí a gente começa a entrar na segurança pensando nas fases da aula. Então, uma aula, eu passo para os meus professores sempre que uma aula ela começa antes da aula. Por quê? Quando a gente abriu, hoje está um pouco diferente, mas quando a gente abriu o primeiro box lá na companhia, a gente foi o 4º ou 5º box no Rio de Janeiro inteiro, no estado. Então era uma coisa muito nova e muita gente queria. A gente pegou e se deu ao luxo e falou o seguinte: 5 minutos de atraso, não entra mais na aula. Pode ser você quem for, você não entra mais na aula. Por quê? Os 5 minutos iniciais era a fase de briefing, a fase de anamnese, mesmo com os alunos experientes. Então, na anamnese, onde a gente sabia como é que você está, você treinou ontem? Sim, não, é um professor por dia, então você não está com o cara todos os dias, né? Então, você treinou ontem, não treinou? Como é que foi aquele seu padrão de movimento ontem? Pô, sentiu, não sentiu? Ok. Aluno novo, quem é você? Veio de alguma atividade? Sente alguma lesão, algum desconforto? Joelho, quadril, coluna? Não. Conhece a atividade? Conheço. Qual foi o último treino que você fez? 1 ano, 2 anos, ontem, hoje? Ok. Tem alguma coisa, alguma vez, alguém já te disse, já te pediu que tivesse determinada atenção durante a prática de atividade física? Sim, não. Pronto, gastei 30 segundos com o aluno, já desenhei na minha cabeça um mapa do que eu vou encontrar. E tem mais, você consegue ver o cara chegando, você já olha a marcha, já olha a posição da cabeça, já olha se o cara está com o tênis adequado, se não está. Você consegue desenhar um padrão daquilo que você vai colocar e aí você entra nas fases da aula. Quais são as fases da aula que eu programo sempre? Olha, desculpa te interromper, Diogo. Que você falou um negócio que eu acho muito interessante. Isso ainda te permite, você faz essa pequena anamnese, organizar a tua aula. Ou seja, pegar essa galera que te deu informações para interpretar ali quem está mais ou menos de ajuda e colocar esse cara numa posição que está no teu campo de visão. Então, você organiza a tua aula para que você consiga assistir. Então, pode voltar aí para a tua fala, eu quis te interromper, porque eu acho isso sensacional. Eu vejo pouca gente organizar a turma. E, normalmente, o cara que é iniciante vai lá para trás. Isso, né? Só uma pausazinha. Entrou o cara aí, Silvio Marques. Esse cara, além de ser o cara do CrossFit, um grande amigo, um colega de trabalho, né? A gente trabalha junto na Estácio, e é meu orientador de mestrado, né? Cara, e minha dissertação de mestrado, a gente está falando e está trabalhando, né, com atletas ponta de CrossFit. Então, depois eu vou até mandar lá para você ver. Então, deixa para opinar com a gente, para dar a tua mensagem, tá? Você é muito bem-vindo aí na live. Com certeza. Legal. Muito bom. Dá uma picotada no áudio aí, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Tá, beleza. Verdade, ó. É isso aí. O Silvio, eu tive várias referências aí de amigos que trabalham com ele. Tem um professor, acho que a gente divide tudo lá de equipe. E um dia aí
se tudo correr bem, a gente ainda vai se conhecer, trocar muita ideia aí, que eu admiro demais o trabalho. Inclusive, vou citar uma coisa que eu vejo aqui do boxe, lá do Silvio. Alguém, se eu não me engano, foi o Gui há pouco aqui, falou que a aula é muito cheia, né? Aulas muito cheias, então às vezes a relação professor-aluno fica difícil. Mas quando você faz uma organização do seu espaço e um treinamento adequado da sua equipe, onde você sabe quem está atendendo cada nível de aluno, isso fica muito mais fácil. E eu falei do Silvio que se você olhar lá os posts no Instagram, as aulas são lotadas. São lotadas. E ok, funciona. Então vamos lá. Como é que eu estruturo uma aula para que isso funcione? Primeiro, como eu te falei, 5 minutos antes, pelo menos, você já tem que estar recebendo os seus alunos e entendendo quem está na sua aula. Começou a aula, a gente faz uma fase de mobilidade, onde eu uso liberação miofascial e mobilidade articular, básica. Por que básica? Porque tem que ser algo extremamente simples, porque a gente continua conversando com o aluno. Então, naquele momento que ele vai para o chão e eu falo, vamos lá, galera, a gente vai fazer uma liberação aqui de panturrilha, posterior e lombar. Quem nunca fez, eu sento do lado do cara, eu puxo mais para a porta, vem comigo. E é naquela hora que você vai continuando a conversa. E você, fulana, gostou de passar na lombar? Por que foi? Tá sentindo muito a lombar? E tô, porque meu marido... Você vai pegando aquilo e vai desenhando. Uma vez que a gente fez a liberação e a mobilidade básica, eu passo um aquecimento geral. Qual é a ideia do aquecimento geral? Exercícios muito simples, onde, além de eu elevar a temperatura e preparar o cara para o treino, eu estou observando o padrão motor dele. Então, eu boto agachamento parcial, um agachamento completo, um polichinelo, coisas que eu posso explicar em 5, 10 segundos e a maioria, pelo menos, começar a repetir. E eu tenho como fazer a intervenção no cara que ainda não entende aquela dinâmica. E a partir dali, eu tenho que pensar para o meu próximo passo, que é o meu aquecimento específico. E aí no CrossFit tem uma coisa muito legal. Antes do aquecimento específico, eu posso parar minha turma, eles já estão com a frequência mudada, já entraram no clima, já bateram papo. Eu levo ele para um quadro e explico, olha, as fases do seu treino hoje vão ser essas aqui. Não se preocupem com os nomes. O que eu quero que você entenda é que aqueles padrões que vocês fizeram aqui, meio que abaixar e subir, jogar alguma coisa para cima, eu vou dar intensidade e eu vou progredir. Ótimo. Avisei para o cara, eu trago ele para um aquecimento específico. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, um agachamento e uma flexão de braço, eu vou fazer um agachamento com peso corporal ou uma pliometria e vou fazer uma flexão parcial ou um trabalho com barra. E aí, eu continuo olhando o padrão. E aí, eu pego, como eu falei lá, né? Eu preciso ter o atleta de ponta e a minha mãe. É nesse momento do aquecimento geral, do aquecimento específico, perdão, que eu viro para o atleta e falo assim, atleta avançado, eu vou pegar, quando eu falar para a turma que eu vou fazer 2 voltas, eu quero que você faça 3. Quando eu falar que é para eles pegarem uma carga bem leve, eu quero que você já use 40%, 50% do seu RM, porque você já conhece. E é nesse mesmo momento que eu viro lá para minha mãe, para a aluna nova, e falo assim, você hoje vai trabalhar com o PVC e você vai fazer um filtro. Toda vez que eu falar 10, você entende 7. Toda vez que falar 3 voltas, você vai entender 2 voltas. E toda vez que eu te pedir para parar, você vai parar. É nesse momento que a turma toda está trabalhando que eu consigo fazer essas intervenções. Eu, meu estagiário, segundo professor da turma, não interessa. A gente tem que estar orientando e fazendo intervenções o tempo todo. Fiz o aquecimento geral, eu vou para a parte que aí para mim até relativamente polêmico para o meu grupo, que é o seguinte, é a fase que a gente chama de skill. O skill é o momento da técnica. Eu vejo alguns boxers, alguns professores usando o skill para desenvolvimento. Ele pode ser um desenvolvimento para o aluno avançado, depois de ele passar por uma fase básica. Então, vou dar um exemplo específico para todo mundo entender. A gente vai trabalhar o jerk, que é tirar a barra do ombro, jogar para cima da cabeça. Beleza? Então, eu tenho que passar cada detalhe para todos os alunos. Eu vou apoiar a barra em tal posição, eu vou posicionar o meu queixo de tal forma, eu vou respirar de tal forma e todo mundo vai fazer com uma carga leve. Isso todo mundo tem que passar. Porque a gente cria a coordenação na cabeça do aluno e eu posso passar para a próxima fase. Se eu negligenciar essa fase de skill, se eu falar, cara, eu quero 3 séries de 10,
desse movimento aqui, eu estou aumentando demais a chance de todos, não só dos iniciantes, mas de todos se machucarem. Então a gente passa por essa fase de skill, né? Aprendizado ali da técnica. E ali eu posso acelerar, a partir daí acelerar o mais avançado e conduzir de forma mais devagar os mais iniciantes. E é nesse momento que você vira para o aluno e fala assim, dentro de uma progressão, né? Vou fazer uma progressão simples de carga só. Vocês vão fazer com PVC, depois com a barra vazia, depois com 10, depois com 5, com 15. E aí, quando chegar no 10, eu olho que o cara já não está apresentando um padrão adequado e eu falo assim, olha, lá no final do treino, a gente tem a parte do WOD e na hora do WOD você vai fazer esse exercício aqui, essa fase, com 5, não com 10, não com 15, não com 20, com 10. Eu já resolvi o meu problema. Eu não vou ter que chegar no final do treino e parar o cara porque ele tem que fazer determinada coisa. Ele já sabe, ele está brifado e eu posso acelerar os demais. A partir daí a gente tem uma fase de força, só para terminar a estrutura, uma fase de força específica, exercícios básicos que a gente aplica ou não, depende da fase do programa que a gente está fazendo, né? Isso é um assunto para uma outra live, a fase do programa que a gente está fazendo. E no final tem o WOD, que é onde eu junto, na minha forma de ver, onde eu junto os elementos que foram falados durante a aula e coloco o componente de intensidade, que pode ser uma intensidade baixa, média ou alta, mais uma vez, dependendo da programação. Mas, se eu não uso o meu skill, o meu aquecimento geral e o meu aquecimento específico para apresentar, melhorar e condicionar aqueles elementos, eu não posso cobrar eles depois. Não sei se, Daniel, se você já foi em alguns centros. E por que eu estou falando isso? Porque tem lugares que fazem assim, ó. Você vai aquecer agachando e fazendo flexão. Eu vou trabalhar no meio da aula uma técnica de barra, né, de pull-up e de bola, de arremessar bola. E na hora do WOD eu vou cobrar remo e snatch. Não, qual é a chance disso dar certo? Qual é a chance disso dar certo? É zero, cara. Tem como dar zero. Não tem como. Então, assim, você vê que tem etapas que, se forem seguidas, a gente está aumentando cada vez mais o nível de segurança. E tem etapas que, se você não fizer, cara, você está pedindo para dar caô, para dar BO. Entende? Então, é aí que eu levo a segurança da aula, no planejamento e na estruturação de cada uma das fases. Cara, maravilhoso. Assim, muito bacana conversar contigo. Teve um aluno meu aí, o Lucas, que botou ali o papelzinho e caneta. Falei para ele, anota mesmo. E para a gente chegar no nosso último ponto hoje do CrossFit, eu vou falar de prevenção de lesões que, na verdade, abrange todo tipo. Confundem. Quando você fala prevenção de lesão, a pessoa fala do outro lado, reforço muscular. Mas reforço? Que tipo de contração? Que tipo de força? Galera, quando eu falo em prevenção de lesões, tira a primeira palavra reforço muscular da tua cabeça e coloca ela em segundo, porque ela é muito importante. Mas em primeiro, coloca especificidade. E só tem uma maneira de você fazer uma prevenção de lesão específica. É conhecendo o mecanismo de lesão e conhecendo o mecanismo biomecânico do que aquele cara vai fazer. Então, hoje, por exemplo, se o cara me contrata, e eu já trabalhei dessa forma, de um amigo se lesionou no CrossFit, eu tratei, recuperei, ele falou, Daniel, tenho medo de me lesionar novamente. Falei, sabe, aí como é que a gente fez? Ele treinava no cross, quarta e terça ele fazia prevenção comigo, com o personal. E como é que era essa prevenção? A prevenção não é colocar ele na cadeira extensora e treinar força para o quadríceps. Quando ele vai usar esse movimento no boxe? Nunca. Então, precisa pensar... Bom, vamos lá. Vamos pensar nos movimentos mais complexos que envolvem a articulação do joelho. Vamos pensar no salto na caixa. Né? Quando você salta na caixa, é muita coisa envolvida. Primeiro que você tem que ter uma boa potência muscular. Né? Você precisa ter uma boa impulsão vertical. Né? Precisa ter uma boa execução de movimento. Então, prevenir lesão, por exemplo, enquanto você está comigo, eu te ensinar a qualidade desse movimento. Um outro detalhe importante são os antagonistas ao movimento que você está fazendo. Então, quando você chega lá em cima da caixa e quando você aterriza aqui no chão, você precisa de um músculo antagonista preparado para entender e
controlar esse movimento, e um músculo agonista, o próprio quadríceps, para frenar esse movimento. Isso é contração excêntrica. Então, uma maneira muito interessante de fazer prevenção de lesões seria, por exemplo, treinar força excêntrica para esse exercício específico. A força excêntrica de quadríceps na aterrissagem, queda e de chegada em cima da caixa, associada à resistência e não à força. Porque onde a lesão acontece? Quando você está com a musculatura mais fraca, fatigada. Porque quando você tem qualquer tipo de movimento indevido, os proprioceptores eles mandam uma informação para essa musculatura contrair e te proteger. E se essa contração acontece, você está protegido, mas se ele recebe a informação e ele está fadigado, ele não consegue contrair o suficiente para te proteger. Então você tem que treiná-lo próximo da fadiga e de uma fadiga real. Qual é a fadiga que acontece lá no WOD ou quando você está em competição? Você tem que fazer diversos saltos. Então a gente está falando da potência para saltar, mas a gente está falando de uma resistência muscular em longo prazo, que precisa ser trabalhado. Eu gosto muito de dar como exemplo, quando eu falo de prevenção de lesões, o Oscar. O Oscar ele treinava 1000 arremessos, às vezes, por treino. Mas só fazia isso no final do treino. Porque no jogo, ele vai arremessar fadigado. No treino, ele conseguia treinar 2000 ao invés de descansar. Mas não ia melhorar a eficiência, melhora treinar no final. Então, é importante que a gente entenda a prevenção de lesões como específico para o que você está fazendo. Prevenir lesão não é deixar o músculo forte. Forçar com direcionamento, tipo de contração, de tudo que eu falei aqui com vocês. Então, é muito interessante que o boxe tenha. Eu falo muito no meu Instagram, Diogo, sobre encontrar o propósito, escolha do nicho. As pessoas confundem muito, principalmente o personal quando é recém-formado. Ele fala para tudo que aparece. A gente já passou por isso, eu já fiz isso, eu dou aula de emagrecimento, de hipertrofia, e nós éramos dois personagens que estudávamos, a gente sim tinha conhecimento para dar aula de várias coisas. Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, quando você abre o seu leque, e as pessoas vão ter mais chance de ter, não sabe por quê? Porque você concorre com todo mundo e você fica muito perto da qualidade de todo mundo. Quando você especifica nesse nicho, você vira o diferencial, você vira a referência. Hoje, no Rio de Janeiro, eu posso falar sem falsa humildade, muitos profissionais, quando pensam em prevenção e recuperação de lesões, lembram do nome Daniel Leão. Né? Muita gente, quando pensa em CrossFit, lembra do nome Diogo Gomes. Então, a gente vira a referência e, a partir daí, aí sim, a sua clientela pode dobrar, triplicar, vai te fazer se tornar ali uma autoridade naquele assunto. Então, quando a gente fala do CrossFit, por exemplo, imagina aqui que tenha muita gente que é profissional de educação física, que pratica e adora a minha área de prevenção de lesões. Olha que loucura, né? Caraca, então eu posso trabalhar com CrossFit, que todo mundo fala, com a prevenção de lesões, que mas na cabeça das pessoas que não estudam e não se aprofundam. Então, quem se aprofunda consegue enxergar. Olha que mercado maravilhoso. Exatamente. Por exemplo, virar um personal trainer, imagina um serviço desse. O que você, cara, o CrossFit está lotado, todos estão cheios, a atividade mais bomba. Então, imagina, eu sou personal trainer, especialista em prevenção de lesões no CrossFit. Quando você treina comigo, você não se lesiona no boxe de CrossFit. E aí tem várias integrações. Aí você vai no boxe conversar com o coach. Se de repente o coach não faz o que o Diogo está falando aqui, eu, enquanto profissional, vou conversar com ele, vou dar essa dica para ele. Cara, por que você não divide dessa forma? Por que você não organiza o teu treino para que desde o teu aquecimento até a parte de aprendizado do movimento, fechando lá com o WOD, quando você implementa a intensidade, por que você não segue o mesmo padrão de movimento? O cara ter uma evolução. E aí você vai fazer um trabalho diferente, um mercado amplo e vira referência naquele assunto. Eu, por exemplo, isso me veio na cabeça agora, tá, Diogo? Eu nunca vi um profissional especializado em prevenção de CrossFit. Né? Eu costumo brincar com meus alunos da faculdade, vou brincar com quem está assistindo a live aí. Se fizer isso e ficar rico, lembra de mim para fazer agradecimento. Entendeu? Com certeza. Eu tenho um dica aqui no Instagram, o Guilherme deve estar aí ainda, ele conversou muito com a gente lá no início.
eu dei uma dica no meu Instagram sobre um personal específico de prevenção de lesões na coluna para dentistas. Ele divulgou isso no Instagram dele e fechou um aluno personal dentista. Aí eu Tá falei, vendo? não esqueça disso. Né? Mas eu falei, cara, o maior agradecimento que a gente tem é ver nossos alunos crescerem. Né? Eu tô com o Cleiton aqui, ó, que falou que a gente é referência. Cleitinho, eu falo sempre muito de você. Diogo, Cleiton Senna é um profissional de educação física. Ó, o Guilherme tá aí, então me confirma aí, Guilherme. Deu certo ou não deu a dica lá do dentista? Procuraram ou não procuraram? Cara, é muito legal falar do Cleiton, eu sempre falo dele, ele é um profissional de educação física de muita qualidade, trabalha com personal, ele é mais voltado para a área ali do funcional, né? E o Cleiton, quando estava lá no começo, ele ainda no início da carreira e tal, eu conversei com ele e ofereci para ele uma oportunidade em Ipanema, onde do lugar que ele morava, ele ia ter que pegar 3 ônibus. E pior, esse primeiro horário era de madrugada, quando abriu aquela academia 24 horas, lembra? É. E aí esse cara falou para mim, Daniel, eu tenho uma referência, se é uma indicação, eu tô dentro, eu vou. E aí eu ofereci para outros profissionais que falam, pô, mas é longe. O resultado, o Cleiton hoje é uma referência como personal, tem o próprio negócio, atende presencial, atende online, e também a gente tem que crescer. Eu estou dando aqui uma série de dicas para você, personal. O Diogo está dando dicas riquíssimas para você, praticante, profissional, coach que trabalha com CrossFit ou cross-training, né? Então, não adianta só vocês terem essa dica e achar que você vai anotar aqui essa dica. E agora, a partir de eu viro o cara do personal de prevenção de lesão em CrossFit. Você tem um caminho a trilhar. E você tem que ter vontade de crescer nesse caminho. Então, o Guilherme confirmou aí, tá vendo? Deu a questão do dentista. Então é isso, Diogo. É assim que eu penso em relação à prevenção. Acho que ela é muito importante, ela precisa acontecer. Né? E gostaria de ouvir aí também como é que está a situação. Eu gosto de ouvir você porque eu não sei como está a situação de dentro. Só tenho minha opinião de fora. Isso tem acontecido? As pessoas têm tido prevenção de lesão em muitos boxes? Não tem? Como é que está funcionando isso? Vamos lá, o que acontece, né? De uma forma geral, só complementando algumas coisas que você falou, para a galera ter esses embasamentos, a gente percebe lá, na minha primeira experiência com cross, quando eu abri, primeira experiência como dono, né, de boxe, que eu abri, eu tinha uma demanda grande e eu tinha um fisioterapeuta que trabalhava dentro da academia. A gente era um boxe dentro de uma academia, no fundo, e dentro da academia tinha um fisioterapeuta. E virou muito meu amigo e eu comecei a toda semana ir lá, ele fazia a minha prevenção. Olha só, você está falando do mercado. Eu, na época, professor de educação física, busquei um fisioterapeuta para fazer um trabalho que eu tinha capacidade de fazer. Beleza? Então tá bom. Então olha como é que é o negócio. Mas eu ia lá uma vez por semana e ele fazia as mobilidades, fazia liberação facial em mim, trabalhava algumas coisas de estabilidade articular. E eu falava assim, cara, isso tudo tem no... O quê? Tudo tem no Cook, tem no Everest, tem nos livros ali, cara, eu já li isso que ele está fazendo. Eu sei o que é isso, tá? E aí onde é que eu vejo que a galera pode apostar mais? Você falou que o principal, né, as principais coisas são as musculaturas antagonistas, a fase excêntrica do movimento, e no cross a gente tem uma coisa muito peculiar que é o plano de movimento. O nosso plano horizontal é muito pouco trabalhado. A gente empurra e puxa horizontal muito pouco, tá? A maioria dos movimentos são de transferência de força vertical. Então, se eu não trabalho as rotações, a segunda coisa são as rotações, as rotações e o plano horizontal, eu vou aumentar as chances de lesão do meu aluno. Então, na prevenção, eu tenho que encaixar isso também. E o terceiro elemento é a mobilidade articular. E aí, por isso que eu lembro do fisioterapeuta. E ele falou para mim uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que vale muito. Ele virou para mim e falou assim, eu estou adorando o cross porque minha clientela se multiplicou. Todo mundo se machuca. E aí eu fui para a seguinte análise dele. Eu falei, vamos lá, me fala quais são os problemas. A maior aparição, ombro e coluna. Aí eu perguntava assim, você já perguntou se as pessoas tinham isso previamente? Não. Se alguém da musculação sentiu isso e vinha aqui? Não.
Já perguntou o professor da musculação o que acontece quando o cara sente dor no supino, que ele faz? Ele faz o supinado, ele faz o crucifixo, ele acha um padrão motor que o cara não sente dor e ele continua. Então, no cross, como eu falei, é tão interessante que quando o cara vê um overhead, um movimento em cima da cabeça, com o braço esticado, e ele não consegue fazer, 90% das vezes é porque ele não tem a mobilidade articular de fazer a escápula descer e fazer a extensão sem que suba lá. Então, a mobilidade, por que a gente começa tendo com mobilidade? Por causa disso. Porque eu tenho que soltar aquele cara que ficou horas no computador antes da aula da noite, ou que ele dormiu em cima do braço e chegou para fazer uma aula, uma técnica em cima da cabeça. Então, essa parte de preparação dentro da sessão de treino, eu vejo que já é a grande intervenção que o professor pode fazer, professor de ponta mesmo, lá o último. Não o coordenador, não quem planejou, não ninguém de fora. O professor lá dentro da sua aula, faça uma progressão de prevenção e de técnica para que ele não se lesione. E o mercado de prevenção vem, de atendimento, né, para prevenção, vem como você falou, o aluno, ele quer fazer atividade, ele não quer se machucar. Então, se o professor consegue entender e falar assim, olha, eu tenho 2 sessões para você por semana, você tem 3 a 4 dentro do cross, eu vou pegar essas sessões e eu vou bater apenas nas suas deficiências. Se você tem a deficiência no agachamento, eu vou ver o que é. Se a sua deficiência for de mobilidade, né? Às vezes é o contrário. O cara é hipermóvel, ele faz amplitudes que ele não tem força ainda para trabalhar e ele machuca. Então, essa análise, eu vejo muito pouco do profissional que saca. Por incrível que pareça, essa análise vem do aluno. O aluno vem e vira para o professor e fala, você pode me ajudar porque eu quero fazer tal negócio e eu sinto dor? Aí, o profissional esperto, opa, já sei o que eu vou fazer com essa pessoa. Eu vou em cima da prevenção. Então, galera, é um mercado gigantesco. Para qualquer professor, para hoje e compara dentro da sua área de... Isso pode ser a sua moradia. Pega aí um raio de 3 quilômetros. Conta quantas academias convencionais, vamos dizer assim, que oferecem musculação e ginástica, e quantos centros de treinamento voltados ao funcional e ao cross tem nesse mesmo ambiente. Vai lá dentro e conta quantos profissionais tem. O mercado precisa dessas pessoas. Precisa de profissionais qualificados para trabalhar com o cross de uma forma eficiente, se preocupando com a prevenção do que vai acontecer e com o desenvolvimento do aluno. Então, o mercado hoje está sedento por isso. Os boxes que estão lotados, que estão com um trabalho bem feito, são os que têm essa visão. Então, galera, não percam o que o Leão coloca aqui para vocês. Não deixem de aplicar a prevenção, indiferente de qual modalidade seja. E principalmente no cross, porque eu, como professor de cross, vou agradecer muito com o mercado continuando crescendo e a gente sendo realmente reconhecidos pelos nossos alunos, pela intervenção que a gente faz, e não pelo shape ou pela música que você escolhe, e sim pela qualidade profissional que você tem na sua entrega. Jogo maravilhoso. Está chegando. Infelizmente, tenho certeza que se tivesse som da galera que está assistindo, teria agora um né? Mas no final. Cara, muito bom conversar. Eu tinha certeza que seria dessa forma. Eu estou escolhendo os profissionais aqui para falarem comigo a dedo, porque são 2 coisas importantes. Eu preciso trazer aqui para mostrar referências em alguma área da educação física e, principalmente, para mostrar professores que se especializaram em algo, já foram generalistas e se tornaram referências no mercado porque se especializaram em algo. Então, eu falo muito isso. E eu acho que eu vou finalizar a minha fala aqui com essa dica, né? Procure o seu propósito, né? Não é tão fácil você encontrar esse propósito, aquilo que faz seu coração acelerar, né? Enfim, mas você tem uma maneira muito interessante de pensar isso. Cara, pense no que você faz e que você podia fazer de graça e não faria diferença se você está ganhando 1 milhão ou se você está fazendo de graça. Esse, com toda certeza, é o teu propósito. E aí, Daniel, então não preciso me preocupar. Não, você vai se preocupar. Eu até falei sobre isso no story ontem. Cara, eu fiz uma dinâmica
falando sobre o que eu conquistei, né, na minha carreira, e eu botei lá viagens e tal, as coisas que eu gosto de fazer, conquistei muito amor e retorno dos meus alunos e dinheiro para fazer aquilo que eu gosto de fazer. E embaixo todas as opções. Votaram nas outras três, mas ninguém votou no dinheiro. E aí eu fiz uma história falando, galera, querer ganhar dinheiro, querer ficar rico, isso não é pecado. Você Nenhum. tem... o pecado é o que você vai fazer depois. Se você vai usar isso bem para fazer coisas que você gosta, para ajudar outras pessoas a crescerem, é maravilhoso, Sim, sem né? dúvida. As pessoas ficam com esse medo, essa paranoia. Posso falar para vocês, galera, escolham um nicho, encontrem seu propósito, faça como eu fiz. Agora a gente está conversando uma live, mas a gente está falando de 16, 15, 17, 18 anos de formado, né? Então, foi uma trajetória. Então, para você que está na faculdade ou que está saindo agora, é isso que você tem que fazer. Escolhe um caminho, foca nele, estuda muito. Alguém perguntou aqui sobre livros. Sempre me perguntam sobre isso, Vinícius. Sobre livros de lesões. Né? Cara, nós temos muito pouco. Na área da educação física, bem pouco. Então, a gente tem muito artigo sobre isso. Então, para quem quer estudar lesão, hoje ainda a maior possibilidade é artigo. Ainda está no meu planejamento, depois que eu começar a liberar meu infoproduto, eu ainda vou escrever um livro sobre isso, porque existe uma escassez no mercado, né? Mas procure artigo, tem dois autores que eu gosto bastante, um para a coluna, que fala de tronco de uma maneira geral, que é o McGill, Stuart McGill, e o Rafael Camila Coelho. Dois nomes que com certeza vocês vão encontrar muita coisa de, tá? É isso, especializem, contem comigo e a partir de agora contem com o Dioguinho aí também, tá? Espero vocês nas próximas lives, nas próximas semanas. Pintou dúvida, me chama lá no privado, manda direct, não tem problema. A galera que gosta do CrossFit, que é meu seguidor, vai lá e fala com o Diogo, chama ele. Profissionais iguais a gente, isso não é hipocrisia nenhuma, não, e nem historinha para boi dormir. Profissionais iguais a gente fica feliz quando a gente vê o outro profissional de educação física igual ou até melhor que a gente. Porque o nosso pensamento é pela educação física. Quanto mais gente de qualidade tiver, mais pessoas vão entender e enxergar a educação física como uma grande profissão. Essas são as considerações finais, meu amigo. Agora é com você. Gente, muito obrigado, Leão. Queria te agradecer pelo convite, gostei demais. Teu público aí é sensacional. Quero me colocar à disposição de vocês. Vai acabar a live aqui. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta lá nos meus stories. Quem ainda tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta mais específica, fica à vontade, vai ser um prazer responder. Acompanhem lá que eu boto diariamente conteúdo voltado para professores e estudantes de educação física que querem trabalhar ou que gostariam de conhecer um pouquinho mais do CROSS. E mais uma vez, Leão, muito obrigado, estou à disposição. E galera, vamos ser diferente dos demais, vamos ser diferentes da maioria. E cara, vou completar com isso que o Daniel falou. Não tem problema nenhum de ganhar dinheiro, pelo contrário, isso tem que ser uma das suas maiores motivações para você poder curtir a tua família, você curtir o seu tempo, ter o que você gosta e principalmente para as pessoas respeitarem a gente. Não é só médico que anda de carro importado, não é só dentista que pode tirar férias na Europa. Para com isso, cara. A gente estuda e muitas vezes a gente ganha mais do que os caras e a gente nem sabe. Valeu, Daniel. Grande abraço. Meu amigo. Como eu estou falando com todos os especialistas pós-live, agora a gente vai precisar marcar esse encontro presencial, porque deu vontade. Fechado. Fechado. A gente ainda chama o Al-Alan. Bota o Al-Alan na fila aí. Coisa linda. Meu amigo, um abraço.